Em 2003, a cidade de Crato estava envolta em um mistério sombrio. Nas noites escuras, quando as luzes das estrelas iluminavam timidamente as estradas, um temor silencioso pairava sobre a pacata comunidade. Era na BR-222, a rodovia perigosa que ligava a Fortaleza a Marabá, onde o perigo espreitava. Relatos assustadores começaram a se espalhar, falando de criaturas peludas e aterrorizantes que cruzavam o caminho dos imprudentes. Uns diziam que eram lobos, outros acreditavam na existência de lobisomens. Mas ninguém imaginava que aquela noite de sexta-feira reservaria um encontro fatídico com o desconhecido. O acidente grave que envolveu um caminhão e 2 carros, deixando uma testemunha presa nas ferragens, revelaria um segredo ainda mais assustador. Uma testemunha que jurava ter visto um lobisomem atravessando a estrada, desencadeando uma série de eventos sinistros e um mistério que desafiaria a lógica e o medo. Descubra agora a história do homem chamado Rodolfo, um herói do SAMU, que enfrentaria o sobrenatural em uma batalha entre a razão e a escuridão. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Em 2003, existia um homem chamado Rodolfo, que aos 44 anos de idade, se dedicava ao serviço de emergência, como socorrista no SAMU, da cidade de Crato no Ceará. Rodolfo era conhecido por sua dedicação e compromisso com a comunidade, sempre pronto para ajudar aqueles que mais precisavam. Crato era uma cidade movimentada, localizada em uma região onde acidentes de carro e moto eram comuns nas suas estradas. Rodolfo e sua equipe estavam sempre prontos para responder a chamados de emergência, trabalhando incansavelmente para salvar vidas. A rotina de Rodolfo era desafiadora. Ele enfrentava situações de alto estresse e precisava tomar decisões rápidas e precisas, para garantir a segurança dos pacientes. Muitas vezes, ele era o primeiro a chegar ao local do acidente, encontrando vítimas em estado de desespero e dor. No entanto, Rodolfo nunca se deixava abater pelas circunstâncias. Ele tinha uma habilidade especial para acalmar as pessoas em momentos críticos, transmitindo confiança e tranquilidade. Sua experiência e treinamento permitiam que ele avaliasse a situação com rapidez, priorizando os casos mais graves e providenciando os cuidados necessários. Rodolfo também era um excelente motorista, capaz de manobrar a ambulância com segurança, mesmo em situações de tráfego intenso. Sua destreza ao volante permitia que ele chegasse rapidamente aos locais de acidente, economizando preciosos minutos que poderiam fazer a diferença entre a vida e a morte. Ao longo dos anos, Rodolfo desenvolveu um vínculo especial com a comunidade de Crato. Muitos moradores o reconheciam e sentiam-se aliviados ao vê-lo chegando em uma ambulância, em momentos de crise. Sua presença trazia esperança e conforto, pois todos sabiam que ele faria o possível para ajudar. Na região onde Rodolfo trabalhava, a cidade de Crato, existia uma importante rodovia chamada BR-222, que ligava a Fortaleza a Marabá, no Pará. Essa rodovia era conhecida por sua beleza natural, mas também por sua reputação perigosa, especialmente durante a noite. Ao longo dos anos, muitos relatos intrigantes surgiram sobre encontros assustadores na BR-222. Diziam que algumas pessoas avistaram criaturas peludas nas proximidades da rodovia, gerando especulações e histórias fascinantes. Alguns afirmavam que eram lobos, enquanto outros acreditavam que eram lobisomens, criaturas temíveis e perigosas. Os relatos variavam, mas havia uma característica comum: as criaturas eram descritas como imponentes, com olhos brilhantes e dentes afiados. Diziam que elas surgiam das sombras da noite, vagando pela mata próxima à rodovia. Alguns motoristas e viajantes afirmavam terem sentido medo intenso ao cruzar o caminho dessas criaturas. Essas histórias alimentavam a lenda da BR-222, criando um certo mistério e suspense em torno da estrada. Alguns mais céticos argumentavam que os relatos eram meros contos fantásticos, nascidos do medo e da imaginação das pessoas.
No entanto, outros acreditavam firmemente que algo sobrenatural rondava aquela região. Rodolfo, sendo uma pessoa corajosa e destemida, não deixava essas histórias influenciarem seu trabalho. Ele ouvia os relatos com interesse, mas permanecia cético até ter provas concretas. A segurança dos viajantes era sua principal preocupação, e ele se certificava de fazer seu trabalho com profissionalismo e diligência. No entanto, em uma noite chuvosa, enquanto Rodolfo retornava de um atendimento de emergência, ele teve uma experiência que desafiou suas crenças. Enquanto dirigia pela BR-222, ele avistou algo se movendo nas sombras da estrada. Era uma criatura peluda e feroz, com olhos brilhantes e presas afiadas. Rodolfo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve a calma e acelerou para evitar qualquer encontro mais próximo. Naquele momento um uivado alto e aterrorizante soou, deixando Rodolfo apavorado. Foi quando ele olhou pelo retrovisor e avistou um lobisomem no meio da estrada atrás deles. Ela estava parado e olhando fixamente para ele. Com tantos anos de estrada, ele nunca imaginou em passar por aquela experiência. Aquela experiência ficou gravada na mente de Rodolfo, e ele passou a considerar a possibilidade de que as histórias sobre as criaturas na BR-222 pudessem ter algum fundamento. No entanto, ele também sabia que era importante investigar e buscar explicações racionais antes de tirar conclusões precipitadas. A partir desse momento, Rodolfo começou a se aprofundar na pesquisa sobre as lendas e histórias da BR-222. Ele conversou com moradores locais, pesquisou registros históricos e consultou especialistas em folclore. Seu objetivo era compreender a verdade por trás desses relatos e, se necessário, tomar medidas para garantir a segurança dos viajantes. Pois ele sabia muito bem o que havia visto naquela noite. Enquanto a investigação de Rodolfo prosseguia, a lenda da BR-222 continuava a intrigar e assombrar as pessoas. Cada semana que se passava, mais relatos de avistamentos do lobisomem aparecia. Naquela sexta-feira à noite, o SAMU recebeu um chamado urgente, sobre um acidente terrível na BR-222. Um caminhão e 2 carros haviam se envolvido em uma colisão de alta gravidade. Entre os veículos envolvidos, um dos carros estava completamente destroçado, com Luiz, um senhor de cerca de 60 anos, preso nas ferragens. Assim que Rodolfo e sua equipe chegaram ao local, ficaram chocados com a cena caótica. Os carros estavam completamente destruídos, e o caminhão tombado, espalhando sua carga de grãos, pela estrada. A equipe do SAMU imediatamente iniciou os procedimentos de resgate, trabalhando com agilidade e precisão para salvar vidas. Enquanto retiravam os destroços dos veículos, Rodolfo se aproximou de Luiz para avaliar seu estado. O senhor estava visivelmente abalado e ferido, mas conseguiu explicar o que havia acontecido. Luiz contou que, momentos antes do acidente, avistou uma figura assustadora atravessando a estrada bem à sua frente. Era um lobisomem enorme e assustador, disse ele, com a sua voz embargada pela dor que ele estava sentindo. Para evitar uma colisão com a criatura, Luiz freou bruscamente seu carro. Infelizmente, o outro carro e o caminhão não tiveram tempo de reagir, resultando na colisão em cadeia. Rodolfo ouviu atentamente o relato, surpreso com a história. Aquela noite já estava cheia de mistério devido às lendas que cercavam a BR-222, e agora essa testemunha afirmava ter avistado um lobisomem momentos antes do acidente. Apesar da estranheza da situação, Rodolfo sabia que a prioridade era prestar assistência médica a Luiz e aos outros envolvidos no acidente. Com a ajuda de sua equipe, ele realizou os procedimentos necessários para estabilizar as vítimas e prepará-las para o transporte ao hospital. Luiz foi resgatado das ferragens com cuidado e colocado na ambulância. Durante o trajeto, ele continuava relatando os detalhes de sua visão assustadora, mencionando a rapidez com que o lobisomem atravessou a estrada e o medo intenso que sentiu naquele momento. Rodolfo, mesmo mantendo a cautela e o ceticismo,
começou a se perguntar se poderia haver alguma ligação entre os relatos das criaturas peludas na BR-222 e o acidente grave que ocorreu naquela noite. Enquanto o tempo se passava, mais dúvidas ele tinha sobre tudo aquilo. Avistamentos de lobisomens na beira da rodovia era algo para se pensar. Rodolfo continuava dedicado ao seu trabalho no SAMU, atendendo a outros chamados e salvando vidas. Mas, nos momentos de folga, ele mergulhava na pesquisa, determinado a desvendar. À medida que a história do lobisomem se espalhava pela cidade, alguns começaram a duvidar de sua veracidade. Boatos surgiram, sugerindo que a aparição do lobisomem poderia ser uma farsa criada por alguém que se passava pela criatura. Alegavam que tudo não passava de uma tentativa de assustar as pessoas e causar tumulto na comunidade. No entanto, a dúvida logo foi dissipada quando relatos adicionais começaram a surgir. Várias pessoas afirmavam ter avistado o lobisomem circulando pelas ruas do centro da cidade durante a noite. Essa misteriosa criatura não só atacava animais domésticos, mas também aqueles que perambulavam pelas ruas. O pânico começou a se espalhar entre os moradores. As pessoas evitavam sair de casa durante a noite, temendo encontrar o lobisomem em seu caminho. Ouviam-se histórias horripilantes de ataques a animais de estimação e ruídos aterrorizantes que ecoavam pelas ruas escuras. A situação se tornou tão alarmante que as autoridades locais foram acionadas. A polícia começou a investigar os avistamentos e a tomar medidas para garantir a segurança da população. Patrulhas noturnas foram intensificadas, e os moradores foram aconselhados a tomar precauções adicionais ao sair de casa após o anoitecer. Enquanto isso, Rodolfo continuava sua própria investigação, tentando encontrar explicações para os eventos inexplicáveis que ocorriam na cidade. Ele entrevistava testemunhas, coletava informações e consultava especialistas em criaturas sobrenaturais. Um dia, durante suas pesquisas, Rodolfo conheceu um antigo morador da região, que compartilhou uma história curiosa. Segundo ele, décadas atrás, havia lendas sobre uma linhagem de lobisomens que habitava aquela área. Essas criaturas eram conhecidas por serem violentas e selvagens, atacando animais e espalhando medo por onde passavam. Embora incrédulo, Rodolfo começou a considerar a possibilidade de que a lenda pudesse ter alguma base de verdade. Os avistamentos recorrentes e os relatos de ataques corroboravam a ideia de que algo estranho estava acontecendo na cidade. Decidido a proteger a comunidade, Rodolfo compartilhou suas descobertas com as autoridades e uniu forças com a polícia local. Juntos, planejaram ações para rastrear e capturar a criatura, visando trazer paz e tranquilidade de volta à cidade do Crato. Enquanto a caçada ao lobisomem se intensificava, a cidade de Crato permanecia em alerta. As noites eram preenchidas com medo e apreensão, mas havia também uma sensação de união e determinação para enfrentar esse desafio. Todos esperavam que, em breve, a verdade sobre a misteriosa criatura fosse revelada e a segurança fosse restaurada à amada cidade do Crato. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou rapidamente pela cidade do Crato. A Santa Casa estava lotada de pessoas feridas pelos ataques do lobisomem. Os corredores ecoavam com os gemidos dos pacientes e o frenesi da equipe médica em busca de soluções para as mordidas e arranhões profundos deixados pela criatura. A situação era desafiadora, mas a comunidade se uniu em solidariedade. Voluntários se ofereceram para ajudar no hospital, doando sangue, medicamentos e conforto às vítimas. O caos transformou-se em resiliência e esperança, enquanto todos trabalhavam juntos para superar essa terrível crise. Enquanto a batalha contra o lobisomem continuava, a coragem e a perseverança da equipe médica e da comunidade começaram a dar frutos. Graças aos esforços conjuntos, a criatura foi localizada e capturada e levada pelas autoridades e especialistas. A cidade do Crato pôde finalmente respirar aliviada. A calma retornou às ruas e aos corações dos moradores. Agradecimentos foram dirigidos a todos que contribuíram para a resolução desse mistério aterrorizante. A cidade do Crato se reergueu, mais unida e fortalecida após a experiência traumática.
Os moradores compartilhavam histórias de coragem e superação, mantendo vivo o espírito de solidariedade que emergiu durante os dias sombrios. Enquanto a história do lobisomem se tornava uma lembrança distante, Rodolfo e sua equipe do SAMU permaneceram dedicados ao seu trabalho, prontos para responder a novos desafios que pudessem surgir. Eles aprenderam que, mesmo nos momentos mais assustadores, a força da comunidade e a coragem individual podem prevalecer, trazendo a luz para dissipar as trevas. Deixo aqui o meu profundo agradecimento a Bianca, filha de Patrícia que também trabalha no SAMU, junto com Rodolfo, por ela ter compartilhado conosco este relato assustador. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.